meus amados, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero inicialmente agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele tem nos dado de hoje estarmos na sua casa para louvar e engrandecer o seu nome. Quero agradecer a direção da igreja pelo amável convite a fim de compartilhar com os irmãos desse evento tão importante que é o cinquentenário desta igreja. Eu tive o privilégio de fazer parte desta linda história. O pastor Joelson já deu alguma introdução. Quando da Caravana da Fé. Quem é que está lembrado da Caravana da Fé? Levante a mão. Graças a Deus. Aí a gente botou água na boca dos novinhos. Eu me lembro ainda que quando da Caravana da Fé, nós nos reunimos na garagem da casa da irmã Almerinda. Quem é que se lembra? Pouca gente. E naquela garagem da casa da irmã Almerinda, foi aonde a minha querida esposa aceitou a Jesus. Naquela garagem ali. Também eu tive o privilégio de participar da escola dominical na casa do irmão Furtado. Quem é que lembra? Só a irmã Eunice e a irmã Helenice. Mais alguém se lembra? Na casa do irmão Furtado, a gente se reunia ali em escola bíblica dominical. Se porventura eu errei em alguma coisa, eu peço às irmãs que depois me mostre exatamente aquilo que eu esqueci. Também tive o privilégio de participar da cerimônia de ordenação ao pastorado do líder maior desta igreja, depois do Senhor Jesus Cristo, pastor Walter Ferreira da Silva. Tive este privilégio. Sabemos que essa igreja foi fundada com lágrimas, muito jejum e oração. Quantas pessoas, irmãos, entraram na igreja aqui do lado, que era um salão? Quantas pessoas entraram na igreja doente, tremendamente, até com câncer, e ao sair dali saíram curados, no nome de Jesus. Inúmeras, centenas de pessoas entraram naquela igreja ali, entraram sem Jesus e saíram gozoso com a alegria da salvação em Cristo Jesus. Obrigado. Esta igreja, irmãos, tem uma linda história. E a gente deve preservar esta igreja, preservar os seus princípios, principalmente se preparando para a iminente volta do Senhor Jesus. Esta igreja deve ser mantida, preservando os seus princípios, promovendo a santificação mútua em amor e união, valorizando esses 50 anos de vida, ensinando a palavra do Senhor para um viver fecundo e se preparando para este grande dia, que é a vinda do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos têm ouvido falar de santificação para o arrebatamento da igreja ao longo desses 50 anos. É um assunto escatológico e, conforme o tema, precisamos, sim, de uma igreja igual à igreja de Filadélfia, pastor Joelson. No capítulo 3 de
Apocalipse, eu sei as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Cada palavra deste versículo é de extrema importância, de extremo valor. E nesta noite, irmãos, eu queria trazer uma palavra. De repente não vai ser muito suave aos ouvidos dos irmãos, mas o momento que nós estamos passando, há uma necessidade de falarmos de despertamento, pois a vida de Jesus está mais próxima do que se espera. Ao longo desses 50 anos, eu tenho certeza, e perdoe se eu for repetir esta expressão, o líder maior desta igreja, depois do Senhor Jesus, sempre pregou santificação e preparo para o arrebatamento da igreja. Sempre. Despertando a igreja para esta grande realidade que é o arrebatamento da igreja. E agora, mais do que nunca, nós precisamos nos ater a este grande evento, o maior evento de todos os tempos. Porque nós já sabemos que a nova ordem mundial já estabeleceu, já está pronta para entrar em ação. E ela só está esperando uma coisa: o arrebatamento da igreja. O que indica que o arrebatamento da igreja está por pouco tempo. Jesus não está voltando, mas Jesus está chegando, porque está tão próximo a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não me cansarei de falar sobre arrebatamento da igreja, sobre santidade, santificação e preparo para este grande dia. Hoje, a situação do mundo está muito difícil, está cada dia pior. Hoje as identidades contêm todos os dados do cidadão, com a desculpa de acabar com os vários documentos, que coopera para a comodidade do portador. Parece interessante isso aí, mas aí está embutido o plano diabólico dos governos de controlar cada passo nosso. O Google já tem até isso, os nossos dados através do celular. Isso nos mostra, irmãos, o que vai passar o mundo para o sofrimento, principalmente daqueles que não serão arrebatados. E aqueles que não serão arrebatados é a palavra nossa desta noite. Interessante, né? Nós conhecemos, os teólogos, eles dão 6 tipos de julgamento, mas nós vamos explorar somente 3, é o que eu acho, que esses 3 aí, que são realmente bíblico, que a Bíblia dá mais oportunidade de se crer que são 3 julgamentos. O julgamento, aquele que a gente vai ser coroado, é o do galardão. O julgamento das nações, quando Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai para uns, e apartai-vos de mim, maldito, para outros. E o terceiro julgamento eu quero falar sobre ele hoje, que fala o dia do juízo. O dia do juízo é para aquele que não será arrebatado. O dia do juízo é para aquele que, uma vez ficando, ele não vai suportar o que vai passar este mundo, a tribulação. O dia do juízo é para aquele que vai morrer com uma vida desconcertada diante de Deus. Eu sei, irmãos, que é um culto de ação de graças, mas a gente precisa, do jeito que as coisas estão andando, do jeito que o mundo está se processando a vida no mundo, nós precisamos pregar aquilo que realmente pode acontecer para despertar a igreja para esta grande realidade que é: Jesus está
realmente chegando. E você precisa, e nós precisamos estar com a nossa vida na brecha, no altar, a fim de não passarmos pela tribulação ou se morrer sintonizado em comunhão com o nosso Deus, porque se morrer com a vida desconcertada, vai para o grande trono, o dia do juízo. Eu quero mostrar para vocês do dia do juízo. O dia do juízo, você que não vai ser arrebatado, a palavra é dura, é bem verdade. Você que não vai ser arrebatado, que não vai suportar se não for arrebatado a tribulação, ou se morrer sem estar com a sua vida no altar, você é como aquele vidrinho que está ali, na frente daquela cadeira. Naquela cadeira ali eu coloquei um vidro bem menor que a cadeira, porque numa cadeira dessa branca vai estar sentado o justo juiz, todo de branco, como diz a palavra lá no Evangelho de João, que vai fazer o julgamento da sua vida. Esta é a reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Se a gente abrir a Bíblia lá em Daniel capítulo 12, verso 2, ou então em Apocalipse 20, do verso 11 até o verso 15, ou então João 5, do verso 28 e verso 29, a gente vai ver que esse próximo evento escatológico, que será o arrebatamento da igreja, haverá a primeira ressurreição, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que é antes da grande tribulação. Depois da grande tribulação haverá o milênio, quer dizer, entre a primeira ressurreição e a segunda haverá um espaço de 1000 anos. A segunda ressurreição para a condenação eterna, conforme Romanos capítulo 2, versos 5 e 8. E hoje nós queremos falar aqueles que vão ressuscitar sim, mas para vergonha e desprezo. É para fazer uma reflexão. E o que é uma reflexão? Uma reflexão é aquilo que você pensa, você ouve, escuta, porque ouvir e escutar é diferente. Ouvir, você é obrigado a ouvir, mas escutar, você dá atenção àquilo que você ouviu. Então você pode ouvir, escutar, dar atenção, todavia a sua vida não está de acordo com os parâmetros divinos, com aquilo que Deus está querendo de nós. Quando Ele diz, santificação convém à minha casa, e cada um precisa estar com a sua vida no altar, para não passar, para não estar ali, naquele tribunal, naquele juízo final. Precisamos pensar, se a gente não quer estar diante deste tribunal, diante de Jesus ali, hoje Jesus está te defendendo, hoje Jesus Ele é o defensor, hoje Ele está intermediando, hoje Ele está ajudando, mas naquele dia não, naquele dia Ele é o juiz, não vai ter ninguém para te defender ali. A visão de João, lá de Apocalipse capítulo 20, ele diz o seguinte no verso 11, e viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, o Senhor Jesus. O grande trono branco está posto, a gente colocou ali, o juiz já se assentou, que é o Senhor juiz, o justo juiz, que tem o caráter divino, que hoje ele é salvador, mas naquele dia ele vai ser o juiz. O céu inteiro se reúne. Eu vou fazer espécie de um teatrinho aqui para que as pessoas possam entender melhor. O céu se reúne inteiro, milhões e milhões de criaturas admiradas assistem esta cena do julgamento, aguardam temeroso o desfeito do julgamento final. Agora não adianta mais. Aqueles que serão julgados não vai adiantar mais, nada mais importa, porque chegou o grande dia do juízo de Deus, o Todo-Poderoso. Vai fazendo uma reflexão. Como que está a minha vida? O que está faltando na minha vida para eu não passar por isso aí? Ninguém quer passar pelo juízo final. O nome está dizendo juízo final, por quê? Porque quando acabar o juízo, nós vamos entrar no estado eterno. Aí acabou tudo. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Vamos entrar no estado eterno depois desse juízo final.
No verso 12, e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam em seus lugares, mortos na sepultura, aguardando o dia do arrebatamento. Então surgem os mortos, pecadores vindo de todos os continentes, os assassinos, os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões, os idólatras, os adúlteros, os fornicários, os debochadores, os chantagistas, os blasfemadores, os arrogantes, os prepotentes, enfim, todos que rejeitaram a salvação, todos aqueles que não aceitaram a correção de Deus escrita na sua palavra. Comece a fazer reflexão, faça a sua reflexão, como que está a sua vida hoje diante do Senhor, para que você não passe pelo juízo final. Lá no verso 13 está escrito: e deu o mar os seus mortos que nele havia, pessoas que não se arrependeram de seus pecados, que morreram nos campos de batalha, nas profundezas dos oceanos, que morreram afogados e não apareceram mais, os que estão sepultados por desastre de avião, até do inferno vieram para serem julgados por desastre de navio, e lá estarão os pecadores mortos, até o pessoal do Titanic também vai estar lá. Agora ressuscitam sim, mas para prestar conta dos seus atos e rebeldia ao Todo-Poderoso. Se a gente ler lá em Jó 34:11, diz: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que sua conduta merece. Vamos continuar fazendo essa reflexão, irmãos, porque nós estamos no fim. Todo dia eu faço uma reflexão, eu quero saber como é que é o céu, eu leio a palavra, eu queria saber exatamente como é que é o céu, eu leio a respeito, não é? O que vai acontecer lá, coisas muito gloriosas, muito lindas acontecerá lá, e eu quero estar lá, irmãos. Não só depois do arrebatamento da igreja, se Jesus me arrebatar antes, me levar antes, eu quero estar lá, louvado seja o nome do Senhor, porque lá é lugar de delícias, lá não haverá choro, lá não haverá angústia, lá não haverá dissabor algum. No céu tem um hino que diz: não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Eu quero ir para o céu. Eu sei que os motivos pelos quais nós aqui estamos, não é outro senão de morar para sempre no céu com o Senhor Jesus. Mesmo porque Ele prometeu, e Ele quer que a gente more lá. Ele prometeu lá em João 14, quando Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, há muito espaço para todos, cabe todo mundo lá. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe ter dito, porque eu vou preparar os lugares. E se eu vou preparar, eu virei outra vez, vou levar vocês, sabe para quê? Para que onde eu estiver, Jesus está dizendo para nós, irmãos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero estar lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós pagamos um preço por causa disso. Nós temos de abandonar realmente as coisas do mundo. Nós temos de dar as costas para o mundo. As pessoas que não são crentes, quando a gente fala de conversão na vida militar, a gente tem muitos militares aqui, é quando a gente faz 180 graus. Eu estou indo para lá e dou a meia volta e dou as costas para onde eu estava indo. É completamente antagônico. Então a conversão é isso, verdadeiramente estava se dirigindo para o inferno, aceitou a Jesus, deu meia volta, agora olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Romanos 2:5. Entretanto, por causa da tua teimosia, Paulo falando à igreja de Roma, e coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente seu justo julgamento.
Olha o seu tamanho ali, já olhou? Tem um vidrinho ali, quem está lá atrás pode ver. Tem um vidrinho ali. Ali em frente, tem um vidrinho ali, pequenininho. Olha o tamanho de Jesus. E olha agora o tamanho seu ali, olha. Você que não está preparado ainda para este grande dia. Em Apocalipse 22, na parte B, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama. Eu já ouvi muito isso aqui ao longo dos 50 anos. Já ouvi. Que ama e comete mentira. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. E vinha este povo que acabei de ler agora, de todos os lugares. Era muita gente, irmão, milhões e milhões continuavam chegando para este grande dia. Mas olha uma coisa muito interessante que eu vou passar para os irmãos agora. Vinha gente de tudo quanto é lado. Entravam assustados de frente do Senhor Jesus quando eram chamados. Talvez olhando inquieto numa ou noutra direção, procurando até um meio de escapar. Mas não há meio de escapar. Não vem ajuda de parte alguma. Nesse julgamento não tem advogado para te defender. Não tem juiz. Nesse dia não tem mamãe, não tem papai, não tem esposo, esposa, filho, tem ninguém, pastor, não tem ninguém para te defender. É só você sozinho. E Jesus, o justo juiz da tua frente, sabendo toda a sua vida, julgando tudo que você fez. Ele vai julgar até as coisas boas que você fez. Vai. Até as coisas boas que você fez, ele vai julgar. Mas quando você morreu, você não estava em sintonia com ele, em comunhão com ele. Mas quando você não foi arrebatado, quando ele veio, você não estava em condições de ser arrebatado. Depois do arrebatamento, você não suportou a grande tribulação, ou a pequena tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Você não suportou. Você aceitou a marca da besta. Você negou o nome do Senhor, diferente da igreja de Filadélfia, que não negou o nome do Senhor, mas você negou. Então você vai estar ali, em frente àquele trono ali branco, sendo julgado pelo justo juiz, que é o Senhor Jesus. Neste dia serão abertos livros contendo a nossa existência na terra. Todo pecado registrado, toda transgressão anotada, as práticas escondidas dos olhos dos homens, neste dia serão reveladas. Não ficará nada em oculto. Olha mesmo, começa a fazer. Eu quero pedir isso, que à medida que a gente for fazendo, você faça uma introspecção. Você olha para dentro de você mesmo e começa a se julgar. O que está faltando para eu não comparecer diante do tribunal do juízo final? O que está faltando na minha vida? Ao longo desses 50 anos, esta igreja sempre pregou arrebatamento, santidade, comunhão com Deus. Sempre pregou. Sempre alertou você durante 50 anos, ou aqueles que estão há menos tempo aqui, do perigo que você está incorrendo ou correndo de comparecer ali no juízo final. O juízo final é só para aqueles que já estão condenados. Eles só vão saber, eles só vão ter conhecimento daquilo que ele realmente fez e que realmente ele está condenado. Vai fazendo a sua análise aí.
Dentre os livros está o livro da vida. Jesus vai falar para o anjo, o nome desse aí é fulano, não vou dizer o nome para não comprometer alguém. Vê se o nome dele está escrito aí, o anjo vai olhar, vai folhear o livro, e folhear, e vai dizer, não, se o nome dele não está aqui. Aí ele falou assim, viu? Olha, ó, tudo que você fez está aqui, ó. Você fez isso. Teu nome não está escrito ali, então está condenado. O triste disso tudo é que é para sempre. É para sempre. Fogo eterno para sempre. Fogo eterno para sempre. Vale a pena, irmãos, a gente viver alguns anos aqui em santidade, para que a gente possa viver eternamente com o Senhor, quando entrarmos no estado eterno. Viver para sempre, irmão, com Jesus, vendo Abraão, Isaac e Jacó, vendo a Jesus, vendo as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, vivendo diante do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, que a Bíblia diz que Ele se curva para ver o céu. Ele não se curva para ver só a terra, não, porque isso aí é peixe pequeno para Ele. Mas Ele se curva para ver o céu, Ele é eterno. Então esse mesmo Deus que se curva para ver o céu, é o mesmo Deus que está dentro do meu e do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, está escrito Deus falando isso. Meu trono está muito alto daqui, ao mesmo tempo que eu estou lá, eu também estou dentro do vosso coração. Dentre os livros estará o livro da vida, e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, não foi lançado no inferno? Não, porque no lago de fogo, o inferno foi lançado lá junto com o diabo e seus anjos. Agora vai você. Ele deve estar esperando você lá, se você não tiver a sua vida no altar. Irmãos, o arrebatamento ainda vai dar oportunidade de você se salvar. Dará oportunidade. Já estou na reta final da mensagem. Vai dar oportunidade sim. Mas se hoje, com o Espírito Santo te ajudando, fazendo você lembrar, te consolando, te ajudando, você não quer, imagina depois que for arrebatado, que a igreja sair e você ficar nesse mundo de horror, experimentando todas as mazelas deste mundo, sob o comando da besta, de Satanás, dos profetas, etc. Será que você vai ter força para suportar naqueles dias? Mas mesmo assim você vai ter uma chance. Agora, e se você morrer? Acabou. Se você morrer com a sua vida irregular, acabou. Acabou. Aí é juízo final direto. Direto. A gente não sabe, mas eu não sei se vou chegar na minha casa hoje. Não sei. Você, o irmão, a irmã que mora perto da igreja, do lado da igreja, também não sabe se vai chegar lá. Nosso futuro pertence a Deus. O importante é que nós temos de hoje estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Ninguém pode te defender naquele dia ali. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 14, verso 12. Haverá e tem um propósito definido, mostrar o caráter do homem neste julgamento. Atos 17:30 diz, mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. É isto que eu estou dizendo agora: arrepende-te. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio dos homens que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, que é Jesus. Jesus ainda está como Salvador e não como juiz. O julgamento terá o caráter completo, irmãos. Nada, absolutamente nada ficará em oculto aos olhos daquele a quem você irá prestar contas. Mateus 12, 14, mas vos digo que toda palavra frívola, banal, palavrões, palavra de engano, mentira, que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou mal. Este julgamento será bem diferente do julgamento em tantos tribunais terrenos. O julgamento de Deus não haverá favoritismo, ele é imparcial. Posição social, grau de escolaridade, raça, riqueza, fama, a gente está muito envolvido com a parte jurídica, né? Nosso país está acontecendo essas barbaridades aí, mas isso aí não vai contar neste julgamento aqui. Todos serão absolutamente iguais aos olhos de Deus. Neste mundo é possível e se faz apelo a tribunais superiores a alterar uma sentença. Acontece. Isso aí pode acontecer. Não resta a menor dúvida, mas nesse tribunal aí não pode recorrer. Se você estiver diante deste tribunal aí, você não tem quem te defender, você não tem como recorrer na hora que for dada a sua sentença. O próprio Jesus fará o julgamento, lá em João 5, 22, como eu falei, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Agora, irmãos, para encerrar, quero contar uma ilustração. Um certo homem estava prestes a ser atropelado por um automóvel, quando foi salvo por um senhor que o puxou rapidamente. Ele vinha andando, um automóvel ele ia ser atropelado, um senhor perto dele, meteu a mão no braço dele, puxou. Quando puxou, o carro passou. Depois de se refazer do susto, ele agradeceu aquele homem e foi embora. Tempo mais tarde, passaram muito tempo. E os dois se encontraram novamente. Só que aquele que ia ser atropelado, ele tinha matado uma pessoa. Era um criminoso. E quando ele foi para julgamento diante do juiz, quem era o juiz? Aquele que puxou e salvou dele ser atropelado. Ele ficou feliz, né? Opa! Aí o juiz lhe aplicou a sentença, condenado. O juiz disse para ele: olha, naquele dia fui o seu salvador, hoje eu sou o seu juiz. O homem foi sentenciado e condenado. Jesus é assim. Hoje, Ele é o Salvador. Hoje Ele é o Salvador. Temos que aproveitar o dia de hoje. Mas quem decide é você. Se quer o Senhor Jesus como seu Salvador. Poxa, pastor, mas eu sou crente. Já aceitei a Jesus, eu já até me batizei. Mas você está afastado da igreja há algum tempo, não está? Estou. Você está fazendo muitas coisas que não agradam a Deus, não é verdade? É. Você não é aluno da escola dominical, você não é dizimista, você não vê os cultos denominados culto de doutrina, que é ensinamento da palavra. Você não participa ativamente da igreja. Praticamente abandonou a igreja. Você não está sincronizado com a vontade de Deus.
Então hoje pode ser esse dia. Hoje pode ser o dia em que você vai escolher não estar no juízo final. O juízo final não é para crente salvo e remido, não. O juízo final é para o condenado mesmo. Você pode não estar ali. Se hoje tiver alguém no nosso meio que não é evangélico ainda, não é crente, e quer hoje mudar a sua vida, aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador, se tiver alguém, eu não sei, não conheço todos, conheço minoria, que não tem Jesus no seu coração, está vivendo uma vida desregrada, fora da presença do Senhor. Se tiver alguém nessa situação e sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração e convencer você do pecado e do juízo. O pregador não convence ninguém para aceitar a Jesus. Ele fala a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Tem pregador que diz, eu fui na igreja A, igreja B, 30 almas aceitaram a Jesus. Coitado. Se não fosse o Espírito Santo convencer as pessoas, não valia de nada a pregação dele. Mas nós sabemos que se você ainda não é crente, quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, você não vai aceitar a igreja não, é aceitar o Senhor Jesus. Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma. Foi Jesus. Eu estive lá. Eu estive 2 vezes em Israel. Na segunda vez eu fui com o André, estivemos no Egito. Tive o privilégio de subir lá no Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Estivemos lá no túmulo de Jesus 2 vezes. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Ele não está lá. Eu não vi Jesus lá, ele ressuscitou sim. No Calvário, estivemos lá também, em frente ao Monte Calvário, onde Jesus morreu, onde foi fincado a cruz do Senhor Jesus. Ele morreu para salvar a minha alma e salvar a sua alma. E hoje Ele quer, conforme João 14, que nós acabamos de ler, que você vai morar no céu com Ele. Tem alguém nesta noite que quer se decidir ao lado do Senhor Jesus? Eu sei que é uma luta insana da carne contra o Espírito, eu sei disso. Mas você pode dizer sim para o Espírito Santo e não para Satanás. Mas tem alguém que está afastado da igreja há muito tempo e hoje resolveu se reconciliar com Jesus. Não é se reconciliar com a igreja, é com Jesus. Se tiver alguém nessa situação, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor Joel, o Senhor me deu essa liberdade de fazer o apelo. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus, está afastado há muito tempo da igreja, e hoje sentiu esse desejo de se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus. Tem alguém nessa situação? Se tiver, pode levantar do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Uma coisa é certa, você sairá daqui não como entrou, você será uma outra pessoa. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Se tiver, pode vir aqui à frente. Não tem, por enquanto, né? Mas outros dias essa igreja estará aberta para que você possa vir e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Joelson, pelo convite. Muito obrigado pelos irmãos, minha família que me acompanhou até este lugar. Deus abençoe vocês rica e abundantemente.